E vai Corinthians, está começando mais um vídeo aqui novo no canal. Um vídeo diferente, como eu tinha prometido, vai ter a nossa retrospectiva de 2020 do canal do Wolverine Cult Corintiano, comentando sobre os assuntos que aconteceram nesse ano maluco. Então solta a nossa vinheta. Bem, 2020 que começou bem diferente, né? A gente começou com Parasita ganhando o Oscar. Ah, pera, é uma retrospectiva sobre futebol? Então é esse aqui. Bem, nós começamos 2020 nos iludindo com uma vitória na Florida Cup, com uma grande atuação do Luan, e depois com uma vitória por 4-1 contra o Botafogo de Ribeirão Preto na estreia do Paulistão, e pensamos, ok, vai ser o nosso ano. E não foi o que aconteceu. Logo em seguida já tivemos a eliminação bem precoce na Libertadores, novamente contra o Guarani no Paraguai, e novamente numa pré-Libertadores, o que foi bem sofrido. E depois disso foi só desastre, vários tropeços no Campeonato Paulista, né? Nada de bom ia acontecendo. E até que veio a maior doideira desse ano, que foi a pandemia, né? A pandemia do coronavírus, que paralisou todos os campeonatos de futebol, incluindo o Paulistão, e o que deu um tempo sem futebol pro torcedor corintiano. E aí foi o momento que a gente serviu para refletir, né? Assistir vários dos jogos passados, né? Vários jogos clássicos. Foi um momento que eu gostei pra caramba. Pude rever a final do Brasileiro de 90, a final do Brasileiro de 98, Copa do Brasil de 95, Paulistão de 97. Eu fui vendo tudo. Obrigado aí, canais que publicam jogos completos, porque eu assisti literalmente tudo sobre o Corinthians. Eu tava vendo um jogo Corinthians contra Jamaica uma hora dessas. E aí, quando finalmente voltou, o Corinthians se encontrava numa situação que era podia cair no Paulistão. Esse era nosso medo. E aí, logo de cara pegou um clássico contra o Palmeiras, a gente vence esse clássico e se ilude. Vence o jogo seguinte e se classifica pro mata-mata. E aí vence Bragantino e vence o Mirassol, chega na final, a gente pensa, caraca, a gente pode ser tetracampeão paulista. Algo que acho que nunca aconteceu e infelizmente bateu na trave. Na verdade, nem na trave, né? Bateu na péssimo pênalti que Michel Macedo chutou naquela final. E aí a gente acabou perdendo esse título. Que foi bem dolorido pra gente, torcedor corintiano, né? Perder um título pra um rival. Mas aí nem deu tempo de chorar o leite derramado e já veio o Campeonato Brasileiro. A gente já esperava, agora vai ter tempo para trabalhar, o final foi só um tropeço e não foi o que aconteceu. O trabalho do Thiago Nunes não estava dando certo. Começamos o Campeonato Brasileiro bem altos e baixos, né? Não nada muito bom. Ganhamos alguns jogos apenas contra times menores, estava tropeçando em casa e mais uma derrota para o Palmeiras em casa dessa vez. Acabou sendo a demissão dele, né? E aí a gente sofreu bastante porque teve que aturar 7 jogos com o Diego Coelho de treinador. No começo a gente até se iludiu, uma vitória por 3-2 contra o Bahia. A gente pensou, ó, caraca, agora vai, hein? O Coelho vai dar um jeito nesse time. E novamente não foi. Depois disso foi só decepção, vários jogos ruins, alguns dos piores jogos que eu já vi na minha vida, que eu chegava a me questionar se era realmente futebol que eu estava assistindo. Eu tô falando com você, 0-0 contra o Red Bull Bragantino. E aquele 2-1 contra o Ceará, que foi a gota d'água, a gente entrou na zona de rebaixamento. E naquele momento a situação era, a sensação, né, que o torcedor tinha era, caraca, a gente vai cair. Bem, como a gente tá vendo, não estava sendo um ano fácil para o torcedor corintiano, a gente sofrendo bastante. Então agora vamos cortar para falar um pouquinho do nosso time feminino do Corinthians, esse que trouxe o tempo todo muitas alegrias para o torcedor corintiano. Ano passado, né, a gente foi campeão paulista da Libertadores feminina, infelizmente bateu na trave o título brasileiro, perdemos nos pênaltis Ferroviária, mas em compensação em 2020 não teve o que se reclamar. Infelizmente não teve a Libertadores feminina, ficou para 2021, 2 edições, a gente pode ganhar 2 Libertadores no mesmo ano, mas nos demais não teve quem parasse, o timão feminino passou o trator, campeão brasileiro, quase que invicto, apenas uma derrota, eliminando o rival na semifinal e vencendo com propriedade em casa, um 4-2, uma vitória bem marcante, uma atuação de gala da Gabi Zanotti, né? E no caso da Paulistão Feminino, novamente a gente elimina o nosso rival nas semifinais,
E na final pegamos a Ferroviária, que é sempre a nossa pedra no sapato, vamos falar a verdade, é um time que dá muito trabalho. E ganhamos de virada o primeiro jogo, 3-1. E no segundo jogo não teve como, um 5-0 lá em Araraquara. Uma partida muito marcante, mostrando que o Corinthians feminino está muito forte. Então, de parabéns. Bem, agora vamos voltar para a parte final da nossa análise do futebol masculino. E bem, voltando agora aqui para falar do nosso futebol masculino, o Wagner Mancini chegou e mudou o patamar do Corinthians. Logo numa estreia, num jogo bem difícil, um confronto direto contra o Atlético Paranaense, o Timão vence por 1-0, um gol do Everaldo, o Corinthians com um a menos. Foi uma vitória, caraca, foi um dos jogos que eu mais comemorei na minha vida, não sei te explicar o que foi essa doideira de jogo. E aí 1-0, um gol cagado, né? E logo em seguida veio um jogo contra o Flamengo, a gente perde de 5. Foi um jogo, caraca, terrível, a gente nem conseguiu se iludir. Mas pelo menos esse jogo contra o Flamengo claramente era porque o Mancini não teve tempo para trabalhar. Logo em seguida, outra vitória, dessa vez contra o Vasco. Depois, um empate ali, a gente cai na Copa do Brasil. Pode ter parecido ruim, mas acabou sendo importante para dar tempo para o técnico trabalhar. E aí a gente vence o Inter, que era o atual líder do campeonato em casa. A gente vence o Coritiba, né? Empata com o Fortaleza fora, empata com o Grêmio com 2 jogadores a menos. E aí chega a sequência que todo torcedor corintiano agora sim se iludiu, porque parece que Wagner Mancini está tão bem dirigindo o Corinthians quanto o Coppola dirigindo os 2 primeiros poderosos chefões. E o Corinthians venceu o São Paulo colocando os caras na roda. Esse jogo aí que inclusive foi histórico porque a gente só venceu graças a Taylor Swift, que lançou um álbum bem antes assim da partida, e com o retrospecto que ela tem é inegável que ela estava sentindo que o Corinthians merecia essa vitória. E foi o que aconteceu. Um agradecimento inclusive aí pro pessoal do Timão Dados, que eles pediram para eu fazer a arte da Taylor Swift corintiana, né? Eu fiz. E com o sucesso que essa história tomou, tem uma arte minha da Taylor Swift corintiana no site da BBC. Pra você ter ideia da proporção que isso tomou. Venceu o Goiás num jogaço nosso que podia ter sido goleado se eu perdesse tanto gol. E matou o tabu, né, de não vencer o Botafogo lá no Newton Santos. Mais uma vitória heróica, histórica aqui de Wagner Mancini e seus comandados, né, os Batmans do Mancini, como o pessoal da internet tá brincando. E o torcedor corintiano terminou o ano que foi todo terrível, com pelo menos a sensação que dá pra brigar por uma vaga na Libertadores. É isso, obrigado por terem assistido. Foi um ano bem diferente, um ano bem atípico, que acabou ainda culminando com sendo o primeiro ano que eu dei bastante atenção ao canal aqui do Wolverine Cult Corintiano. Espero que tenham gostado, né? Peço para que curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, porque ajuda bastante a melhorar o projeto aqui, né? Ainda é tudo feito meio de improviso, é tudo meio feito mais porque eu gosto do que porque eu tô recebendo algo por fora, né? Porque eu não tenho lucro nenhum, é mais porque eu gosto mesmo de falar sobre o Corinthians. Fica o meu agradecimento a quem acompanhou esse ano inteiro, para quem gostou desse vídeo. E como sempre, para encerrar com o meu Vai Corinthians!